Olá, queridos alunos do Cecília Meireles. Eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma aula de História. Vamos para mais um suporte para o texto que eu enviei para você lá no Educa Digital. Prazer em falar com você. Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, todos estejam com muita saúde. Vamos lá, vamos compartilhar aqui a telinha para falar do tema de hoje, do tema desta quinzena. Vamos falar da origem do homem americano. Bom, nós sabemos que a arqueologia demonstra, por meio de suas pesquisas, que os seres humanos surgiram na África e que depois se espalharam pelo planeta. A questão é a seguinte: como que os seres humanos chegaram na América? Essa é a questão, esse é o tema da discussão e da aula de hoje. É preciso lembrar que as hipóteses sobre o povoamento da América surgem de pesquisas arqueológicas. Os arqueólogos, nos inúmeros sítios arqueológicos que foram descobertos na América e que são objeto de pesquisa até os dias de hoje, eles formularam suas hipóteses, ou as várias hipóteses sobre o povoamento da América, a partir de fósseis humanos encontrados nesses mesmos sítios sobre os quais eu falei. Observe aqui na telinha, observe um mapa da América. Você tem aqui alguns sítios arqueológicos na América do Norte, na América do Sul. São os sítios arqueológicos mais importantes que eu destaco aqui para você. Então, é preciso lembrar as várias hipóteses sobre esse povoamento da América não surgem do nada, não surgem de uma especulação mental de alguém. Surgem de pesquisas desses arqueólogos, desses paleontólogos. Quais são as principais hipóteses de povoamento da América? Bom, a hipótese mais conhecida, a hipótese mais provável, é essa que está aqui, olha, onde, professor? Está aqui neste círculo roxo. E nesse círculo roxo você tem a indicação da hipótese muito provável, a mais aceita, de que grupos humanos que habitavam esta parte aqui da Ásia teriam se deslocado por meio do Estreito de Bering e chegado à América há cerca de 12, 13, talvez 15 mil anos. Segundo os estudos, segundo as pesquisas, nesse período você teria tido uma situação de glaciação e o nível do mar baixou. Não sei se você sabe, você não estudou química ainda, mas quando a água está em baixíssima temperatura, a tendência da água é diminuir o seu volume. Você pode fazer uma experiência na sua casa. Você pega, coloca um pouquinho de água lá no freezer e você vai perceber que o volume ocupado pelo gelo, depois que a água se transformar em gelo, esse volume é menor do que o volume da água que você colocou. Nós ensinamos química aqui também. Muito bem. Você tem, portanto, essa primeira hipótese que, repito, é a mais provável. É a passagem pelo Estreito de Bering desses grupos humanos que vieram aqui da Ásia. Inclusive, existem estudos que comparam o DNA. O DNA, estamos falando de genética.
o DNA desses grupos que habitam até hoje essa região e de tribos primitivas que ainda habitam também a América do Norte. E esses estudos indicam uma grande semelhança entre o DNA desses povos que habitavam aqui na Ásia e esses povos que habitam até hoje aqui a América, os chamados povos primitivos da América do Norte, né? As tribos primitivas da América do Norte. Quais são eles, professor? Quais são os nomes dessas tribos primitivas da América do Norte? São os Comanches, são os Cheyennes, são várias tribos que aqui habitavam a América do Norte antes dos europeus aqui chegarem no século XVI. Muito bem, você tem aí a primeira hipótese, que, repito, é a mais aceita. Uma segunda hipótese é a hipótese de que eles teriam saído desta região aqui, né, do sul da Ásia, e teriam se transportado pelo Oceano Pacífico, isso ao longo de milhares de anos, viu, gente? Não foi uma viagem assim, de 2 dias, de uma semana ou de um mês. Eles estariam se deslocando, né? Teriam se deslocado dessa região aqui, onde fica aí hoje, próximo da China, próximo aí da Oceania, e se deslocado por via marítima, com pequenas embarcações, daqui desse ponto até a América. Essa região aqui, no mapinha não está aparecendo, mas ela tem milhares de ilhas. E, ao longo de milhares de anos, teria havido esse deslocamento. Qual é a prova disso? Ou, melhor dizendo, qual é a evidência de que isso possa ter acontecido? Você tem aqui em Minas Gerais um sítio arqueológico importantíssimo, tá? Que foi explorado pelos arqueólogos, e lá eles encontraram um crânio de uma mulher. Um crânio de uma mulher. Esse crânio tinha 12 mil anos. E aí houve, por meio de métodos científicos, por meio de métodos que estão baseados no estudo da anatomia humana, esse rosto, ou melhor, esse crânio, ele foi desenhado em forma de um rosto, e esse rosto que surgiu é um rosto muito parecido com o dos povos que habitavam essa região aqui há 12 mil anos atrás, crânios inclusive parecidos, e mais, o rosto se pareceu muito com o dos africanos atuais, ou seja, os africanos teriam se dispersado, né, há 12, 15 mil anos atrás para toda essa região aqui. Aliás, eles se dispersaram muito antes, e há mais ou menos 12 a 15 mil anos eles teriam feito essa travessia e chegado aqui. O crânio dessa mulher encontrado nesse sítio arqueológico lá em Minas Gerais seria uma comprovação disso. Esse crânio, ele tem um nome, tá? Foi dado um nome bonito para ele. O crânio foi chamado de Luzia, né, em homenagem a uma música que eles estavam ouvindo quando descobriram o crânio. Lucy, né? Aliás, Lucy, uma música dos Beatles. Você tem, portanto, aqui uma segunda hipótese muito importante. As duas primeiras hipóteses são bastante plausíveis, tá? Ou seja, a América não foi formada originalmente, né? As tribos primitivas que aqui habitavam antes da chegada dos europeus no século XVI. Essas tribos primitivas, elas não têm uma mesma origem, né? Você deve, com as pesquisas indicando, você deve ter tido o povoamento dessa região a partir de várias regiões aqui da Europa ou da Ásia. Uma terceira hipótese, também relativamente aceita,
essa que está em rosa aqui, olha que bonitinho. Esses povos que habitavam essa região, também da Ásia, teriam saído, né, por meio de embarcações bastante simples e pouco complexas, teriam saído daqui e feito um caminho aqui, ó, no Oceano Pacífico, às margens da América, e chegado aqui e povoado todo o continente americano a partir desses deslocamentos feitos também há cerca de 12 a 15 mil anos atrás. Você tem aqui, portanto, essas três principais hipóteses. Você tem uma quarta hipótese, que também é plausível, apesar de não ser muito popular entre os arqueólogos. A quarta hipótese indica que a América também teria sido povoada por europeus que teriam saído aqui da Europa, olha aqui a setinha saindo para cá e voltando aqui, e chegado à América por meio do Oceano Atlântico. Essas hipóteses de povoamento da América, todas elas possuem artefatos arqueológicos que buscam legitimar essas mesmas hipóteses, buscam legitimar e comprovar essas possibilidades de povoamento da América. O certo é que a América não tem uma população autóctone, ou seja, você não teve o surgimento aqui na América de forma independente dos seres humanos. Os seres humanos chegaram aqui, provavelmente, por esses 4 caminhos, né, de povoamento que eu citei, e esses 4 caminhos são discutidos até hoje. Muito bem, além da questão do povoamento em si, uma discussão que a arqueologia leva até hoje é sobre quando isso aconteceu. Qual a idade dos americanos, ou seja, quando que os grupos humanos chegaram aqui? A maioria dos arqueólogos acredita que eles chegaram entre 12 e 15 mil anos atrás. A esmagadora maioria. Tá? Evidentemente, existem divergências. Por exemplo, uma arqueóloga brasileira chamada Niede Guidon, que pesquisa em sítios, um grande sítio arqueológico no Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato, ela afirma e ela defende a tese, a ideia de que, na verdade, os grupos humanos já estavam aqui há 50 mil anos atrás. Ela tem lá as suas, enfim, a sua pesquisa, tem as suas teorias, e o método de comprovação dela não é um fóssil humano, é uma fogueirinha fossilizada que ela encontrou num determinado local, lá no sítio arqueológico em São Raimundo Nonato, no Piauí. Aliás, tem uma página belíssima sobre esse sítio arqueológico na internet. Procure, vai ser muito legal você visitar, né, essa página da internet, independentemente de concordar ou não com Niede Guidon. Essa tese da Niede Guidon, ela não é muito bem aceita, tá? Na verdade, a maioria dos arqueólogos acredita que aquela fogueirinha ela foi feita pela natureza e não pelo ser humano. Mas, enfim, você tem aí o quê? Você tem aí hipóteses e você tem algo que você não pode se esquecer. A ciência é uma construção humana, ou seja, ela é sujeita a alterações ao longo do tempo. A ciência, como eu já disse várias vezes para você, ela não te oferece verdades. Ela te oferece hipóteses explicativas sobre perguntas que fazemos para nós mesmos, né? Que os seres humanos fazem para si mesmos. E, portanto, se ela não te oferece verdades, ela continua a investigar, ela continua a perguntar sobre si mesmo ou sobre qualquer fenômeno que interesse ao ser humano e vai tentando responder ao longo do tempo com suas pesquisas. Ciência não é sinônimo de verdade. Tá?
sempre sinônimo de algo que surge do trabalho humano de pesquisa, da sua racionalidade, dos seus sentidos, do contexto social no qual ele está inserido. Portanto, o povoamento da América também é assim. Existem hipóteses e existem estudos que continuam até hoje e que vão continuar por muitos e muitos anos. Eu diria mais, vão continuar enquanto o ser humano habitar a Terra. Outra questão importante, olha, como é que se descobre, como é que eu sei qual a idade de um fóssil? Eu já falei para você sobre isso em aulas anteriores, lá no comecinho do ano, quando a gente ainda se encontrava em sala de aula. Existe um método de datação, que é um método feito no laboratório, o mais importante deles fica em Paris, na França. Nesse laboratório, você tem a possibilidade de datar um vestígio arqueológico para saber se ele tem 1000 anos, 10 mil anos, 100 mil anos ou algo do tipo. Esse método de datação ele é baseado em física, em química, em conhecimentos dessas áreas que eu citei. Além, obviamente, de hoje em dia ser bastante potencializado pela computação, pela informática, por essas novas tecnologias que surgiram aí nas últimas décadas. Eu não vou explicar para você o método porque você vai aprender nas aulas de ciências ou no ensino médio, nas aulas de química. Muito bem, falei um pouquinho hoje porque era pouquinho mesmo. Eu agradeço se você assistiu essa pequena explanação. Desejo para você muita saúde, muita paz. A gente vai tocando o barco do jeito que é possível nesse momento. Você observou que o meu fundo mudou um pouco, mas por questões aqui da minha casa, eu tive que mudar. E aí, em vez de termos o fundo do Cecília, temos agora o fundo da minha biblioteca e alguns efeitos especiais aqui que são produzidos pela minha webcam. Um grande abraço para você. Eu espero que a gente possa se ver pessoalmente em breve e vamos tocando o barco do jeito que é possível tocar nesse momento. Um grande abraço. A gente se vê por aí. Isso é tudo, pessoal.